De 22 a 24 de setembro, vai acontecer o 26º Congresso Brasileiro de Nutrologia em São Paulo. A proposta é traçar um panorama da obesidade, insegurança alimentar e os problemas de saúde advindos desse cenário atual. O evento é promovido pela Abram e reunirá renomados especialistas do Brasil e exterior no maior evento da área na América Latina. Entre os palestrantes está a doutora Carla Malta, ela que é nutróloga pediátrica, que vai falar hoje com a gente, agora aqui no Revista Amigo Norte, sobre a síndrome metabólica na infância, alertando para os riscos da obesidade nessa fase da vida. Bom dia, doutora, prazerzão te receber hoje. Bom dia, Sayane, prazer é todo meu estar aqui. E falando sobre esse tema que é muito pertinente, né? Principalmente na fase da criança, né? Nesse início de vida aí, a gente vê que uma média entre 10 crianças, duas já tem esse, ou um peso acima, ou já sofrem por obesidade, né? Exatamente, né? A gente conversa muito, né? Aqui em Teresina, a gente sempre costuma falar das dificuldades alimentares. Porém, a obesidade, ela é presente e frequente na nossa vida. E às vezes a gente não se preocupa tanto porque tem a falsa ideia de que essa criança só vai ter problema quando ficar adulto. E a gente sabe que não é assim, né? Essa criança que está acima do peso, ela já tem problemas de saúde. A gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, porque assim, nós mães, né, a gente tem aquela falsa impressão de que saudável é aquele bebê gordinho, aquele rechonchudinho, né? A gente acha lindo o bebê das dobrinhas, de apertar. E nem sempre isso tem a ver com saúde, é isso mesmo? Exatamente, né? Então a gente sempre fala que desde a concepção, a gente sabe que hoje, antes da gravidez, a saúde dos pais influencia muito essa questão da saúde do bebê. E aí a gente volta para aquela velha história, né, da importância do aleitamento materno e uma boa introdução alimentar, complementar, a partir de 6 meses de vida. E as restrições que a gente sabe que são importantes para cada faixa etária. Por exemplo, os 2 primeiros anos evitar o açúcar, no primeiro ano de vida evitar o sal, porque hoje a gente trabalha muito justamente com isso, com a prevenção das doenças crônico-degenerativas, que aí a gente influencia, né? Quando a gente fala de síndrome metabólica, nós estamos falando de quê? Que essa criança realmente ela tem mais riscos de doenças cardiovasculares, de, por exemplo, ter um infarto precoce, de ter um derrame precoce. E também a gente está vendo que antigamente a gente pensava apenas nos nossos avós com diabetes tipo 2, hoje a gente pode ver adolescentes já com esse tipo de diabetes por conta de erro alimentar. E isso já é decorrência de uma má alimentação desde o início de vida? Exatamente, isso pode sim ser. Né? Então, quando a criança não é bem nutrida, não é bem alimentada no início, pode favorecer justamente as seletividades, os erros alimentares, que às vezes a criança não come nada do ponto de vista saudável e a mãe no desespero começa a oferecer outras coisas com uma falsa ideia de que está alimentando de alguma forma o filho. Então, são várias formas de trabalhar. E a gente sabe que no início dessa vida da criança, por exemplo, ela está aumentando o número de células de gordura. E esse número de células, quando ela crescer, ele só vai hipertrofiar, ou seja, vai aumentar. Né? Então, além disso, essa veia, essa artéria, ela já tem acúmulo de gordura. Né? Então, que isso vai realmente aumentando com o passar dos anos e trazendo todos os eventos que realmente a gente fala com relação a essa questão da síndrome metabólica na infância. Doutora, quando ligar, né? Quando ficar em alerta com isso, quando procurar uma nutróloga? Exatamente. A gente sabe que nas consultas, por exemplo, de pediatria, de um modo geral, a criança ela é feita na puericultura, que a gente chama, toda aquela questão do gráfico, né, em relação à questão de se o peso está adequado para a sua altura, além de todo o interrogatório alimentar que é importante para a gente saber. Né? Então, o que a gente faz, o que faz parte da síndrome metabólica? Por exemplo, para a criança, tudo nós temos curvas e é dividido em sexo, né, masculino e feminino. Então, por exemplo, o aumento da circunferência abdominal, porque fala a favor do excesso de gordura nas vísceras, né? Então, o aumento, por exemplo, alterações do perfil de glicemia, né? De glicemia, de insulina. Outro ponto é a alteração do perfil lipídico, né? Com colesterol bom
reduzido, com triglicerídeo aumentado. E por fim, a pressão arterial alterada, que a gente sabe que faz parte da consulta, né, de nutrologia, que a gente tem que fazer essa aferição para saber se essa criança tem alguma alteração ou não. Isso a gente pode ter acesso nas consultas ao pediatra. É importante também, independente do peso, estar sempre visitando, indo com a consulta com a nutróloga. Exatamente. Com o pediatra, né, a partir de 3 anos, a pressão arterial ela já pode ser vista sim, né? E a partir de então, quando é detectada alguma coisa, ser encaminhado. É encaminhado, exatamente, né, para um nutrólogo. Mas a partir do momento que as mães quiserem fazer uma avaliação, também é muito importante essa avaliação, porque a gente realmente tem essa visão da gente fazer essa prevenção, porque a gente fala muito dos malefícios, mas uma coisa boa é que uma vez revestido, ou seja, na faixa etária pediátrica, tudo é alimentação e atividade física. E quando é revestido tudo isso, a gente sabe que também estão revestidos esses efeitos. Sim. E a criança melhora o seu metabolismo. A gente tem inclusive um gráfico para mostrar para vocês, que é um gráfico da curva do peso do bebê, que está no seu cartão. Desde que o bebê nasce, a gente recebe o cartão com esse gráfico. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, doutora, para a gente sobre esse gráfico. Pronto, a gente está vendo um gráfico para meninos, né, em que a gente vê do nascimento aos 5 anos de idade em relação ao peso para a idade. Esse é um gráfico feito pela Organização Mundial de Saúde, em que ele vai classificando o peso, se está abaixo, normal ou acima do normal. Além desse gráfico de peso para a idade, né, nas diferentes para menino e para menina, a gente também tem um gráfico da estatura, que é o tamanho da criança, e a gente também tem um gráfico de índice de massa corporal, porque o índice de massa corporal, que é o IMC que a gente fala, na criança e adolescente até os 19 anos, ele é diferente do adulto a classificação. Então, a gente, para classificar um adolescente, por exemplo, eu tenho que olhar no gráfico para ver se ele está adequado ou não, porque às vezes, por exemplo, a gente pega criança com IMC, que para um adulto seria um sobrepeso, ela já pode estar em obesidade grave. Então, por isso a importância dos gráficos para a gente estar fazendo esse acompanhamento. Olha aí, é um absurdo oferecer um refrigerante para criança de 3 anos, né, doutora? Exatamente, né? Porque são calorias vazias e que vai ter excesso de sódio, excesso de açúcar e também vai dificultar a aceitação dos alimentos saudáveis, como por exemplo uma fruta. Olha aí, tá certo. Doutora, e só para a gente encerrar, fala um pouquinho para a gente sobre esse congresso de nutrologia que vai acontecer. Após 2 anos, né, de congresso online, a gente está voltando para o presencial. Nós fazemos parte também do grupo de nutrologia pediátrica da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia, em que a gente faz aulas lá em São Paulo mensalmente, e a gente vai estar fazendo justamente uma exposição. A gente vai ter 2 aulas, uma sobre paralisia, né, a avaliação naquele paciente que tem uma paralisia cerebral. Como que eu avalio no consultório? Porque é diferente de uma criança adequada. E também sobre uma síndrome metabólica, em que no finalzinho de 2020, a gente, com o professor Carlos Nogueira, que também é da ABRAM, diretor do Departamento de Nutrologia, com mais 2 outros colegas, nós fizemos um consenso de síndrome metabólica na infância e na adolescência. E nós vamos estar apresentando como fazer esse diagnóstico no congresso. Olha aí, doutora, pois obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigadão. Fica aí as dicas, né, para você, mamãe, papai responsável, ficar atento ao peso, à saúde alimentar, né, como a doutora disse, nem sempre aquela criança mais gordinha é uma criança saudável, né? E aí, já quando tiver esses indícios, procurar um especialista, né, doutora? Exatamente. Obrigada, tá, gente, tá, doutora?